por favor, aqui a diferença que o Botafogo tem, já supera a diferença que o Corinthians do Carille. O Botafogo já tem nesse momento a melhor campanha da história e a maior diferença da história depois de 15 rodadas para um vice colocado. Então ele chega a 39 pontos, já é a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. Abre 12 para o Flamengo, abre 13 para o Grêmio tem um jogo a menos, a partida remarcada com o Corinthians. E abre 14 para São Paulo, Fluminense e Palmeiras. Vocês sabem onde o Botafogo estava? Esse Botafogo brilhante de 2023, onde esse Botafogo estava há exatamente 2 anos. Há exatamente 2 anos, esse Botafogo se mostrava sem perspectiva, perdendo de virada para o Brusque na Série B, caindo para a 11ª posição na tabela. Você olhava o Botafogo que perdia do Brusque, 11º colocado, e falava, meu Deus, o que será do Botafogo? O Diego Gonçalves abriu o placar para o Botafogo, o Thiago Alagoano e Edu marcaram para o Brusque. Era a 12ª rodada da Série B. Foi o intervalo entre a saída do Chamusca e a chegada do Anderson. Exatamente, era o primeiro jogo após a saída do Chamusca. Quem comandou o Botafogo aquele dia foi um treinador do Sub-20, Ricardo Rezende. Até hoje, para trazer interino, você traz da Europa o interino. Até isso mudou. Cara, olha há 2 anos onde estava o Botafogo. Olha que absurdo o trabalho feito pela SAF. Há 2 anos onde estava o Botafogo e onde está hoje. Onde está hoje, roda o que aconteceu sábado contra o Bragantino. E por mais que a gente fale da profissionalização, da montagem, a gente não consegue explicar tudo. Explicar os 39 pontos. É uma conjunção muito feliz de uma série de fatores, de você ter uma repetição de time. O Botafogo escalou um time que hoje o torcedor consegue falar qual é, né, com uma ou outra alteração por necessidade, por lesão. O Rafael tá machucado, de Plácido tá jogando, fez gol, tá dando assistência. Ô Zé, tinha um jogo, a gente conversou isso em off, podemos dividir com a audiência. Um jogo que, cara, não era um jogo simples, era uma armadilha. Cara. Era uma armadilha o Bragantino, cara. O Bragantino é um time que pressiona a saída de bola muito bem, se sente à vontade em qualquer lugar. Tem um time que ainda é jovem, mas vem ganhando. Que aplicou 4-0 no Flamengo, que ganhou do Corinthians em Itaquera. Difícil jogar contra o Bragantino. E o Botafogo sofreu em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo. E aí a despedida ao Caçapa. Teve uma bola do Vitinho um pouquinho antes do gol do Eduardo, né? Que ele perdeu cara a cara, que o PR fez uma grande defesa. Esse é um outro grande destaque, né? A gente só fala de Tiquinho, de Eduardo, mas o goleiro, ele tem uma reposição de bola com as mãos, onde tem uma precisão maior. Na Sul-Americana foi assim semana passada. Ele joga a bola quase na intermediária do adversário, né? Tem para mim, pelo que eu vi novamente no jogo de sábado, essas jogadas são ensaiadas nos treinamentos. Porque você vê que é automatizada, né? Quando ele defende, ele já sai já com a possibilidade de fazer o arremesso com a mão, coisa que ele faz com uma precisão incrível. Há 2 anos a gente se perguntava o que seria do Botafogo. Teve até gente que perguntou se o Botafogo continuaria existindo, dada a crise financeira da instituição. Agora a gente olha para a campanha do Botafogo, time 100% em casa, que só perdeu 2 jogos no campeonato até aqui, e vê que o Botafogo já ganhou de todo mundo do G7. Ganhou do São Paulo, ganhou do Galo, trucidou o Corinthians, dominou completamente o Fluminense, 1-0 ficou barato, ganhou do América, ganhou do Fortaleza, ganhou do Vasco, ganhou do Bragantino. Fora de casa, ganhou do Bahia, ganhou do Flamengo com um jogador a menos na maior parte do tempo, ganhou do Cuiabá. Não foi brilhante contra o Cuiabá, mas quem consegue ser brilhante em 15 rodadas, em todos os jogos, né? Ganhou do Palmeiras em São Paulo, ganhou do Grêmio em Porto Alegre e perdeu do Goiás fora e do Furacão fora, Lino. Acho que a gente foi longe e era justificável ir longe porque a gente precisava olhar como era o Botafogo antes da SAF. Mas se a gente olhar o Botafogo que na Bacia das Almas passou pelo Sergipe na Copa do Brasil, né, e a gente lembra as circunstâncias daquela partida, o sufoco que foi. Botafogo que não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, que teve que ganhar a Taça Rio de forma constrangedoura sem levantar troféu. Não precisava nem ir até o Brusque, isso bastava olhar para o Campeonato Carioca. Você tá querendo bastava dizer. Olhar para esse ano agora e ver que o Botafogo tem, e que esse crescimento é espantoso realmente, né? O nível que chega esse time. O Botafogo não fez uma grande partida contra o Bragantino, o Caçapa reconhece isso depois do jogo. O Botafogo não foi brilhante, custou a resolver o jogo, resolveu numa bola pelo alto, em 2 falhas defensivas do time do Bragantino, mas conseguiu vencer. O nível de confiança do time é absurdo. A vantagem está tamanha que você nem precisa mais ser brilhante em todos os jogos para ser campeão. O Corinthians do Carille,
cuja campanha não chega hoje no que é o do Botafogo, no segundo turno teve mais derrotas que vitórias. Ele abriu uma dianteira tão grande que só administrou no segundo turno. Vamos ver como será o campeonato do em casa, Botafogo. Só tomou do São Paulo na primeira rodada. E eu lembro bem do Corinthians do Carille, o Botafogo é melhor do que o Corinthians do Carille. Melhor. É melhor, é um time melhor. O primeiro jogo da rodada de número 15 teve o líder em campo contra o Bragantino e o Botafogo, para variar em casa, fez 2-0 impiedosamente, liderança mais do que assegurada e a torcida que lotou o Newton Santos muito feliz com a atuação. Nos dias de hoje, quando se fala em Botafogo, automaticamente algumas referências aparecem no nosso imaginário. Nomes como Lucas Perry e Tiquinho Soares, sem dúvida, são os mais lembrados. O goleiro pelas defesas decisivas. O atacante não só pelos gols marcados, mas também pelas jogadas criadas. Outro que merece destaque é o meia Eduardo. O jogo contra o Bragantino no sábado mostrou mais uma vez a importância do camisa 33. Depois de um primeiro tempo em que o Botafogo até teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar, incluindo uma bola na trave do meia, a segunda etapa foi completamente diferente. O Bragantino até teve chance de abrir o placar com o Bruninho, mas o Lucas Perry não permitiu. A última vez que jogámos de visita ganhámos, foi a primeira vez e a única, mas a equipa tem tido basicamente sempre esta atitude de procurar o jogo contra qualquer adversário, em qualquer estádio, e hoje aqui na casa do líder o nosso pensamento foi exatamente o mesmo. Na sequência, Cuesta lançou, Cleiton se enrolou com o Natan e o Tietê serviu o Eduardo, que abriu o placar. Lembra que lá no início a gente citou nomes como Lucas Perry, Tiquinho Soares e Eduardo? Pois é, a noite do último sábado aqui no estádio Newton Santos serviu para um outro jogador começar a escrever um novo capítulo da sua história com a camisa do Glorioso. Substituto de Rafael, Di Plácido já vinha fazendo bons jogos e coroou seu bom momento com esse belo gol, batendo firme na bochecha da rede. A verdade é que já esperava há muito tempo. Desde que cheguei sonhava com esse momento e, bom, consegui cumprir aqui com a nossa torcida e como vocês disseram, os números falam por si só o que essa equipe está fazendo. Não somos uma equipe, somos uma família e estamos demonstrando dia a dia. Com o resultado, o Botafogo alcançou a sua 13ª vitória em 15 rodadas e venceu os seus últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Com 4 vitórias em 4 jogos, Cláudio Caçapa se despediu do Botafogo após a partida diante do Bragantino. A partir de agora, caminho livre para Bruno Lage assumir o comando da equipe. O sentimento é de dever cumprido. É de dever cumprido. Me deram uma missão e eu cheguei, graças a Deus, cumpri e cumpri bem junto com todos. Caçapa, você cumpriu muito bem a missão com louvor, mostrou personalidade. Daqui a pouquinho vira um grande técnico, hein?